Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 87. O peso de não poder ir embora. Esse episódio eu bati um papo super bacana com o Rodrigo Cavalcante, que é atualmente o CEO da Fomenta. Gosto muito do trabalho da Fomenta, acompanho lá de trás desde o início. E é muito interessante poder acompanhar a trajetória de uma organização de Campinas, né? Meio, digamos, fora da panela, fora do eixo, que foi conquistando o seu lugar, foi crescendo, trocou, né, os seus fundadores, passaram bastão, enfim, ela seguiu o barco, a organização. E é legal poder conversar com o Rodrigo, que está hoje como CEO, e ele contar um pouco, né, desses desafios, como a gente brincou ali, a cadeira que pega fogo do CEO, né? Ao mesmo tempo, esse glamour do peso de ser CEO traz também a solidão, dificuldade às vezes de compartilhar questões mais internas e é todo esse lado B aí que a gente explorou um pouco. Então, um papo muito legal. O Rodrigo fala muito bem, então foi muito claro, foi muito didático nos pontos que ele trouxe aqui. Então é isso. E o peso de não poder ir embora é uma aspas que ele trouxe, que ele cita lá um artigo, tá na descrição, todas as referências que ele deu aí ao longo do papo. Então é isso. Bora pro papo. Bom, Rodrigo, obrigado aí por você ter aceito o convite. Prazerzão falar contigo. A gente já gravou outros papos juntos, mas é a primeira vez aqui no Impacto na Encruzilhada, então, pô, super bem-vindo. E aí, já dá para quem tá ouvindo a gente, quem que é o Rodrigo e quem é a Fomenta. Bem-vindo. Maravilha, Fábio. Prazer poder participar aqui. Já tivemos outras conversas aí, para depois quem quiser ouvir o Papo do Impacto com reflexões aí sobre terceiro setor, filantropia. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou goiano, uma cidade chama Lusiânia, que fica próxima de Brasília. Fiz engenharia, mas hoje eu sou um engenheiro não praticante e já há algum tempo que eu tenho trabalhado com inovação, gestão de projetos e mais intensamente dentro do terceiro setor, tentando conectar isso tudo, né? Acabei conhecendo a Fomento, onde eu estou hoje, quando eu estava na faculdade ainda, fiz parte de um movimento de estudantes chamado Enactus, criando negócios sociais dentro de comunidades. E lá eu acabei conhecendo os dois fundadores, Lohan e Isadora, que estavam começando a Fomenta, fazendo o primeiro programa de aceleração de ONGs em Campinas, que é onde eu vim para estudar, fazer minha faculdade. E aí fui lá participar, vi dois biólogos falando sobre gestão para ONGs e falei, nossa, que loucura, interessante esses dois aqui, que esses dois estão querendo fazer aqui, se propondo a fazer. E era um momento ainda, 2016, falava-se muito pouco ainda sobre aceleração de ONGs, tinha algumas iniciativas fora, algumas coisas no Brasil. E aí eu acabei me aproximando deles, fui trabalhar na iniciativa privada, e aí quando eu estava lá tendo essa experiência, eles iam começar um projeto para fazer aceleração de ONGs em Brasília, até o Fábio era essa pessoa que estava envolvida aí nesse programa, e aí eles me chamaram para entrar para a Fomenta para tocar esse projeto de aceleração de ONGs. E aí entrei, éramos 5 pessoas na Fomenta na época, numa salinha de coworking em Campinas, começando a fazer esses projetos, primeiros projetos vendidos assim da Fomenta, muito no momento de validação e tudo mais. E aí a Fomenta foi crescendo e eu acabei crescendo junto com a organização. Contratei meu primeiro estagiário, demiti meu primeiro estagiário, e aí fui formando o primeiro time, 2, 3 pessoas, até que esse time chegou num tamanho de 16 pessoas, ali no momento da pandemia. Esse time cresceu bastante, que era a frente de aceleração da Fomenta, que eu já conto também um pouquinho sobre o que é a Fomenta.
Até que, tem um pouquinho mais de um ano, os fundadores foram saindo aos poucos, e aí surgiu a oportunidade de eu assumir como diretor executivo ou CEO da Fomenta, que é hoje a posição que eu ocupo dentro de uma organização de 37 pessoas hoje, né? Então, eu fui meio que crescendo junto com a organização, e como a Fomenta cresceu relativamente rápido, eu também cresci rápido, digamos assim, eu fui subindo os degraus aos poucos. Sobre a Fomenta é um negócio de impacto, e a gente acredita que o terceiro setor ele é muito relevante no país, e a partir da gestão, a partir do desenvolvimento de inovação, da captação e do marketing das organizações que atuam dentro desse setor, a gente tem a tese que elas podem gerar mais impacto. Então, a Fomenta vai trabalhar isso a partir de algumas frentes. Primeiro, temos um portal do impacto, que a gente chama, que é uma plataforma de conteúdo gratuito para as organizações, onde a gente tem esses conteúdos sobre gestão de pessoas, gestão de voluntariado, comunicação dentro do terceiro setor. E também é uma forma da gente tornar público todo o nosso conhecimento, todo o legado que a Fomenta tem adquirido nos últimos anos desenvolvendo esse trabalho. E vamos trabalhar diretamente por meio de parcerias com institutos e fundações, empresas, para oferecer capacitação para as organizações por meio dos programas de aceleração, que a gente chama, e também fazendo gestão de redes de ONGs, criando espaços para que elas se sintam mais confortáveis, mais confiantes e possam trocar umas com as outras e criar projetos em parcerias, né? Então, fala-se muito em colaboração no terceiro setor, mas a gente vê que sem um espaço facilitado, sem uma gestão dessa rede, esse potencial ele fica muito abaixo do que poderia ser. E também temos uma frente de voluntariado corporativo, onde a gente vai conectar o conhecimento que as empresas, a iniciativa privada têm para apoiar as organizações em desafios diversos, que vão desde a gestão de dados, marketing e esses outros temas que a gente falou sobre gestão. Então, por meio dessas diferentes frentes, a gente tem tentado trabalhar a temática do desenvolvimento, do fortalecimento institucional de diferentes ONGs do Brasil, mas principalmente as pequenas e médias que estão aí no interior do país, que não conseguem acessar uma pós, não conseguem acessar um programa, pessoas que lideram essas organizações e que muitas vezes nunca ouviram falar de gestão, não sabem o que é tocar uma reunião, do que é captar recursos, dentro de todas as peculiaridades que a gente tem dentro do terceiro setor. Então, em resumo, esse é um pouquinho da Fomenta. Rodrigo, você colocou no início da tua trajetória, né? Você começou ali lá atrás na Fomenta e hoje você está nessa cadeira aí como CEO, né? E muita gente glamoriza essa posição. Todo mundo no final quer ser CEO de alguma coisa, só que poucos veem o lado B disso. Conta um pouco aí as broncas que uma cadeira de CEO, a cadeira pega fogo, na verdade, então divide um pouco aí o lado B dessa história. É aquela cadeira onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, vários desafios quando a gente pensa nessa cadeira. Contando um pouco, eu acho, da minha experiência aí, praticamente um ano e meio dentro dessa posição, é interessante observar como eu fui subindo de posições na Fomenta, tem algumas coisas que são bem similares com o papel de liderança, seja de uma equipe menor, só que algumas coisas dentro dessa cadeira do CEO ou do diretor executivo, elas ganham uma dimensão mais intensa. Uma delas é que o resultado ele se torna muito mais subjetivo, né? Então, quando você é um analista ou quando eu era estagiário, eu preciso fazer algo, faço e aqui eu consigo ver o resultado que eu tive daquele trabalho. E aí, conforme você ascende para uma posição de liderança, já tem uma quebra muito grande, porque o teu resultado não é mais o seu resultado apenas, mas é o resultado da equipe que você lidera. Então, as habilidades são completamente diferentes. Se eu sou uma boa pessoa fazendo aquele trabalho, toda aquela descrição do cargo que eu preciso fazer dentro de uma empresa, liderar pessoas, engajar, construir um time para que tenha uma entrega de alto resultado, são habilidades muito diferentes que você muitas vezes adquire nessas posições de início de carreira. E aí, quando eu assumi essa posição de CEO, fica ainda mais difícil ver meu resultado, porque hoje eu lidero líderes, digamos assim. Então, o trabalho dos líderes já é subjetivo, e aí, se eu estou liderando os líderes, o meu trabalho ainda fica muito mais subjetivo sobre de que forma eu estou gerando impacto, de que forma eu estou gerando resultado. Então, essa é uma questão muito difícil, né, de tentar entender e mensurar. Estou fazendo um trabalho efetivo? Estou sendo um bom CEO? Então, são perguntas que eu
fico me fazendo muitas vezes, sabendo que não é uma resposta trivial. Ao mesmo tempo, estando nessa cadeira, você tem um grau de responsabilização pelo todo que é muito diferente quando você é um estagiário analista júnior ou uma liderança, um coordenador, por exemplo, né? Então, apesar do resultado positivo ele ser mais subjetivo, tudo que não está funcionando na organização, eu costumo assumir que é uma culpa minha. Então, está faltando dinheiro? Pô, talvez eu não me dediquei direito, não coloquei energia para conseguir trazer dinheiro para dentro da Fomenta. Se as pessoas não estão engajadas, onde eu falhei escolhendo a pessoa que está olhando para isso ou não dedicando tempo para isso. Então, são meio que sentimentos opostos, né? Então, todos os problemas você assina embaixo como se fosse problema seu, e o resultado você evita assinar porque você não consegue enxergar essa relação, né? Então, esse é um dos pontos que eu vejo estando nessa posição hoje, analisando um pouquinho desse tempo. Também é uma posição muito solitária. Então, quanto mais acima e quanto mais você sobe, menos pessoas você tem muitas vezes para compartilhar, porque tem coisas que eu estou pensando, está na minha cabeça, que não dá para compartilhar para todo mundo. E aí, às vezes, é sozinho em casa pensando sobre isso. E aí, ainda bem que na Fomenta a gente tem um grupo de lideranças bem forte, a gente abre muito o que a gente está sentindo, compartilha, eu chego nesse espaço e falo, gente, não sei como resolver esse problema, estamos com essa situação, o que vocês acham? Como é que a gente vai olhar para isso? Então, é um espaço de vulnerabilidade que me ajuda muito. E aí eu acabei criando, até tem pouco tempo, 2 meses, junto com alguns amigos, conversando com outras pessoas nessa cadeira de CEO, diretor executivo, o pessoal comentando essa solidão, dessa falta de um lugar para compartilhar, para trocar esses desafios. A gente formou um grupinho, hoje são 5 pessoas que ocupam essa mesma posição, de ONGs e negócios sociais do Brasil, ONGs e negócios pequenos, mais ou menos do tamanho da Fomenta, de 5 até 30 funcionários ali. E a gente criou um grupo no WhatsApp e se encontra quinzenalmente para trocar, para falar sobre o que a gente está sentindo, para fazer benchmark. Nossa, como é que você demite teu líder que está fazendo uma cagada ali, um problema, ele é um problema para sua organização. Então, a gente troca muito e é um lugar onde a gente aprende muito porque muitas vezes essas questões não estão nos livros, né? Então, fazer um MBA, fazer uma pós não vai ensinar você a mandar embora seu melhor funcionário, não vai te ensinar a como engajar o time. Essas formulazinhas prontas, muitas vezes vendidas, não vão ser a solução. Então, trocar com pessoas da mesma área foi um caminho bem legal e tem me ajudado muito nesse meu desenvolvimento até nessa posição. E aí a última coisa, que foi até de um texto muito bom que eu li do Ryan Colbeck, posso até depois deixar o link aqui para quem quiser ler, que ele escreveu um artigo sobre as minhas emoções sobre ser CEO. E ele foi CEO de uma startup de tecnologia nos Estados Unidos, e aí ele condensou nos 10 anos, se eu não me engano, que ele passou nessa cadeira, quais eram as emoções, o que ele sentia. Então, passa um pouco por isso que eu trouxe, mas tem uma que muitas vezes é implícita e que às vezes a gente acaba não considerando, que é o peso de não poder ir embora. Porque quem está nessa posição, eu não posso chegar amanhã como um funcionário qualquer de uma empresa e falar, gente, arranjei uma empresa nova, estou indo embora, se virem aí. Tem um peso. Eu hoje, como responsável legal, eu estando na direção executiva e não estou com planos de sair agora, tenho várias coisas que eu quero fazer, mas eu não posso simplesmente, quando eu tiver uma ideia diferente, ou daqui uma semana, e falar, gente, valeu, foi isso, continue aí tocando essa organização. E esse peso, muitas vezes a gente não considera eles ou nem reflete sobre isso. Mas é um peso que, quando a gente vai analisar sobre nossa trajetória, sobre nossos planos futuros, ele acaba influenciando de certa forma se você quer dar alguns passos, se você quer fazer outras coisas, porque, tem uma organização que eu criei, que eu lidero, que eu simplesmente não posso jogar lá fora, eu não posso simplesmente abandoná-la. Então, esse é um peso que todo CEO, todo diretor executivo carrega e que, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, é verdade, é algo que eu nunca parei para pensar e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E todo mundo meio que carrega esse peso e, querendo ou não, é uma coisa na cabeça, é uma questão talvez muito subjetiva que está ali presente, né? Isso muda, é preciso mudar. Não é fácil o perigo passar. Você confia, mas e mais me complica. Calando sua boca. Vale mais que a comida. Tanta força, tanta
Não só de não poder ir embora, como se eventualmente um conselho resolve fazer mudanças, também não é da noite para o dia que ele processa, né? Muito legal esses pontos que você trouxe. E bom, você citou, a gente está falando de uma função, de uma cadeira de CEO, muita gente imagina aquela pessoa meio, entre aspas, um rei que está lá em cima dando ordens. Pelo contrário, no modelo de vocês da Fomento, vocês operam de maneira muito horizontalizada. Conta um pouco como tem sido operar dessa forma. Legal. A gente tem tentado quebrar alguns paradigmas de como a gente pensa a gestão dentro daquele modelo que a gente chama de comando e controle, ou aquele modelo bem hierárquico, onde eu tenho ali, né, o analista, o coordenador, gerente, diretor, e aí para tomar uma decisão, essa decisão ela vai subindo, volta e passa-se muito tempo para se chegar em algum lugar, e os times, cada que estão mais perto da ponta, têm menos autonomia para fazer melhorias, para tomar decisões ali dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente tem usado um paradigma de tentar quebrar isso, entendendo que, se a Fomenta fala sobre gestão para o terceiro setor e a gente ensina ou cria espaços para se discutir isso, a gente precisa fazer um pouco do que a gente fala. Então, como é que a Fomenta pode ser um laboratório de gestão e experimentar novos modelos de a gente se organizar? Como é que a gente organiza um grupo de 30, 40 pessoas em torno de um propósito, em torno de um objetivo, que eu comentei lá um pouco do que a gente se propõe a fazer, e como é que a gente pode ser mais eficiente? Como é que eu posso dar autonomia para o estagiário? Como é que a gente pode criar uma organização que depende menos de mim, por exemplo, como CEO? Para caso eu queira sair ou eu queira fazer outra coisa, a organização não acabe, como a gente vê vários casos de o fundador que saiu, a fundadora, e a organização foi para um caminho ou fechou as portas porque todo o conhecimento e rede de relacionamento estava concentrando naquelas pessoas. E aí, o que a gente tem feito, né? A gente tem adotado algumas práticas de autogestão. E aí é bem interessante que a autogestão não é sobre não ter hierarquia. Qualquer organização ela tem algum mínimo de hierarquia, né? Então, mesmo a gente hoje distribuindo poder, em alguns momentos eu estou em espaços que o estagiário me lidera. Então, dentro de um projeto, eu ocupo um papel que não é o de CEO, é o Rodrigo preenchendo uma planilha. E pode ter contextos que o Rodrigo vai estar liderando algo. Então, a gente começa a quebrar que sempre é o Rodrigo CEO e eu começo a ter papéis diferentes. Então, a gente fez uma substituição que é, antes o que era um cargo, então a gente pega um cargo de gerente ou qualquer outro cargo que tem aquela lista de 100 atividades, 100 responsabilidades que uma pessoa tem, a gente começa a quebrar. E aí, ao quebrar esses cargos em papéis, que a gente chama, né? Então, vários papéis, eu começo a distribuir poder. Porque o que antes só o Rodrigo fazia como CEO, o Rodrigo é o único porta-voz da Fomenta, a gente pode ter um papel de porta-voz, hoje a gente tem, inclusive, onde outras pessoas podem ocupar esse papel. Então, não precisa ser só o Rodrigo sendo porta-voz da Fomenta, falando em eventos, participando de encontros, participando de fóruns, mas outras pessoas que possuem a habilidade de estar nesses espaços e competência pode também ocupar esse papel. Então, a gente começa distribuindo esse poder, pegando esse cargo de liderança, principalmente, que concentra muito poder e muita responsabilidade, dividindo ele em mais papéis para que outras pessoas possam ocupar. Então, isso torna a organização até mais sustentável do ponto de vista de perenidade. Porque se esse líder sai, outras pessoas já ocupavam e já energizavam esses papéis, então a gente tem menos problemas em saídas de lideranças e tudo mais. A segunda coisa é a criação de uma estrutura e regras mais explícitas. Então, quando a gente pega uma organização tradicional, se você quer propor uma melhoria ou você pede aumento, você vai para o seu chefe e aí você fala, ó, fulano, estou com uma ideia aqui, ou eu acho que eu deveria receber mais aumento. Ele fala, beleza, vou falar com o meu superior e levar essa ideia para a gente ver se segue ou não. E aí, em algum momento, eles vão voltar, às vezes você vai ter que cobrar para ter essa resposta e falar, e aí, fulaninho, essa ideia, vamos poder seguir com ela ou vou poder receber o aumento? Como é que tá? Ah, conversei lá, não tem orçamento, ponto. Ou não é o momento. E a lógica de por que isso foi priorizado ou não, ou de que isso como funcionou, está na cabeça dos chefes, das lideranças. Então, essa regra, e todo chefe vai ter suas regras, né? A regra para dar aumento para alguém, eu preciso ver se tem dinheiro no orçamento, eu preciso ver se essa pessoa está desempenhando, eu preciso ver como é que essa pessoa tem potencial para o futuro. Então, ele tem uma equaçãozinha, uma regra
por mais que isso não esteja explícito na cabeça. A gente tenta, dentro da autogestão, tirar essas regras que estão nas cabeças e tornar isso explícito, por meio de políticas. Então, hoje na Fomenta, por exemplo, a gente tem uma política de aumento salarial, onde a pessoa sabe as regras e como vai ser, como ela leva um pedido de aumento salarial. A gente tem uma política de como pedir para gastar com material ou alguma coisa dentro de um projeto. Então, essas políticas elas vão se tornando mais claras, que não é mais o Rodrigo concentrando o poder e tomando a decisão ou dando a canetada final. A gente segue uma heurística, a gente segue uma regra que essa política estabelece. Então, essas estruturas elas são mais explícitas, a gente consegue enxergar, porque o implícito acaba sendo uma forma de concentrar poder. Se tudo precisa passar pelo Rodrigo, eu concentro o poder e eu levo a organização para onde eu quero. Para isso funcionar, a gente precisa de transparência radical. Então, a gente está num processo na Fomenta de tornar quase tudo público, de salários. Então, hoje meu salário é transparente, as faixas salariais da Fomenta são transparentes, o orçamento, a gente tem aberto cada vez mais os números, para que a pessoa que está no dia a dia consiga entender e olhar o contexto e falar, a Fomenta está nessa situação, então precisa economizar aqui. Temos dinheiro sobrando no projeto. Se a pessoa não tem essas informações e não sabe como seguir dentro da estrutura, ela fica travada ou refém de um chefe, de uma liderança para guiar ela dentro da estrutura. E aí é onde a política muitas vezes acontece, de a gente aprender a jogar esse jogo. E aí, por último, é a gente criar outros caminhos para as pessoas resolverem o que elas sentem ou o que elas percebem, que pode ser um problema ou pode ser uma melhoria. A gente vai chamar isso de tensão. E aí, para quem depois quiser pesquisar sobre isso, o Peter Senge ele define esse conceito de tensão, que é a diferença entre o que eu observo hoje, a situação atual, e o que eu gostaria que fosse, que é a situação futura. E essa diferença cria-se uma tensão, né? É como se a gente estivesse puxando essas duas pontas. E aí, dentro de uma estrutura, como eu comentei, para um pedido de aumento, você leva isso para o chefe. E esse é o único caminho. Se o chefe não estiver engajado para apoiar o seu aumento para a liderança dele, provavelmente não vai acontecer. E aí, dentro da autogestão, a gente cria outros mecanismos para as pessoas resolverem o que elas sentem. Então, a gente tem uma figura, por exemplo, um papel que a gente chama de elo interno. Esse elo interno, ele é como se fosse um representante de turma. Então, cada círculo, ou cada área, a gente chama de círculo, tem um elo interno eleito, é feita uma eleição, e essa pessoa, ela fica responsável por levar temas dentro do espaço, com mais lideranças, de problemas que estão acontecendo. Então, se eu tenho um caso de machismo, de racismo, alguma decisão que eu não concordo, eu não estou só naquela verticalização dentro de uma estrutura, só posso falar com o meu chefe. Mas se meu chefe está tendo esse tipo de atitude, como é que eu vou falar com ele? Eu tenho um mecanismo, por exemplo, de usar o elo interno para conseguir levar, por exemplo, um problema que aconteceu. E também a criação de outras formas, que pode ser um formulário anônimo que a gente tem, por exemplo, e algumas outras coisas que a gente faz para que esses problemas não fiquem por baixo dos panos ou dentro do bolso. Então, esse conjunto de coisas e mais reuniões melhores facilitadas, que eu não diria que é um pré-requisito, digamos assim, para funcionar nesse modelo com práticas de autogestão, mas as reuniões facilitadas de ter uma pessoa anotando as saídas, uma pessoa conduzindo a pauta, a gente cria essa estrutura para distribuir esse poder. E no fim a gente consegue ter pessoas na ponta. Então hoje um estagiário que acabou de chegar, ele consegue levar numa reunião uma ideia e começar a executar essa ideia sem precisar passar por todo aquele processo de aprovação e tudo mais. Então, estamos testando, é algo que a gente está fazendo, vai fazer 1 ano na Fomenta, com vários aprendizados, coisas que funcionaram muito bem, outras coisas que não funcionaram, mas no fim é uma forma da gente experimentar outros modelos onde a gente tenha menos hierarquia, menos concentração de poder, onde as pessoas se sintam mais livres, onde as pessoas se sintam parte disso, e que a organização seja desse grupo, e não apenas de um chefe ou de uma pessoa que fundou a organização. Estou calado. Você me complica. Calando sua boca. Tanta farsa, tanto roubo. O boy toma Coca-Cola. Tiro Yankee para cima. Me acertou na testa.
Bom, você explicou super bem aí a ideia, né, por trás desse conceito. Só para quem está ouvindo a gente e quiser depois buscar mais, qual é a referência ou qual é o embasamento por trás aí dessa ideia que vocês estão implementando? A gente tem hoje como referência, a gente usa uma tecnologia social do pessoal que chama Targetil, que é uma consultoria aqui do Brasil. Eles usaram algumas referências dentro da autogestão. A gente tem a holacracia, a sociocracia, que são duas referências de metodologia para quem está aplicando isso, com seus princípios. E eles têm a tecnologia social deles que eles chamam de O2, que é a sigla para organizações orgânicas. Então, como a gente cria organizações mais adaptáveis a esse contexto de mundo onde tudo está mudando muito rápido, sem toda essa burocracia, sem essa concentração de poder, e aí eles vão ter várias práticas e padrões para se aplicar. E aí grande parte disso que eu compartilhei é tendo a O2 como referência. Então, depois quem quiser ler, é uma ótima referência de forma mais prática de como utilizar, mas eu indicaria para quem está, mas o que é autogestão? Por que mudar? O que é todo esse lance? Tem um livro que é muito bom, que é o que se chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Ele é um livro bem inspirador, onde o Laloux ele entrevistou e estudou vários cases pelo mundo de empresas e organizações sem fins lucrativos, pequenas a gigantes, que estão adotando práticas diferentes para se fazer gestão. E aí a gente tem casos de organizações que não têm planejamento estratégico e que conseguiram crescer um monte, organizações que são equipes autônomas distribuídas e se tornou o maior market share na Holanda, por exemplo, que é o caso da Bustorg. E aí ele vai estudar e trazer esses vários cases para se entender o que são essas organizações nesse novo contexto de mundo. Então, eu começaria por ali, porque é um livro muito bom e muito inspirador para quem quer entender o que é autogestão. Bom, essas várias referências que o Rodrigo está citando estão na descrição aí do episódio, tá? Então, depois é só olhar lá os links. Rodrigo, entrando agora um pouco da porta para fora da Fomenta, que é a gente compartilha várias visões, digamos, mais críticas, né, sobre o investimento social, filantropia e terceiro setor. Você citou mesmo em algum momento da conversa aqui, por exemplo, o tema da colaboração no terceiro setor. Se ela não acontece de forma espontânea, né? É preciso que haja uma energia para isso. Eu queria um pouco te ouvir se como vocês lidam na Fomenta, se já chegaram a recusar clientes ou projetos por questões ideológicas ou por conflito de visão, como é que bate para vocês esse tema? Legal. Essa foi até uma questão que veio recentemente, estava discutindo internamente se a Fomenta recusa contratos, quais motivos a gente usa para recusar um contrato? E aí a própria equipe a gente estava discutindo sobre isso. A gente já recusou contrato de organizações que a gente não tinha um alinhamento de visão, de mundo, do que a gente quer construir. E hoje o que eu mais recuso contrato, muitas vezes nem chega a ser um contrato ainda, porque muitas vezes na própria negociação, nas primeiras reuniões que a gente faz, eu já acabo não seguindo para mandar uma proposta, é quando eu percebo os interesses que estão por trás de se fazer uma ação, por exemplo, com ONGs, né? Então, a gente tem, por exemplo, tradicionalmente dentro das empresas, uma área de responsabilidade social ou um instituto e fundação que vão buscar ali concentrar muitas vezes as ações sociais, ambientais da empresa. E aí a gente percebe algumas vezes que quem está puxando a conversa é o marketing e a reunião toda é sobre qual número vai ter no final, onde que eu vou poder apresentar esse número. Então, quando surgem necessidades que são muito explícitas, que é do ponto de vista do marketing, que é só querendo número, e aí a gente fica pensando, será que é o melhor projeto para a gente pegar? Então a gente acaba não seguindo muitas vezes com projetos assim, porque provavelmente isso vai dar algum problema lá na frente, porque a Fomenta vai querer priorizar o impacto e muitas vezes vai entrar num conflito com a empresa que ela vai querer priorizar a quantidade, por exemplo, o número, mesmo sem profundidade. Então, esse é um dilema, mas também não é um 0 ou 1, sim ou não, porque é muito caso a caso e de que forma isso fica explícito. Mas hoje a gente tem para a gente, e pelo menos para mim, assim, quando eu estou fazendo as negociações, hoje eu tenho um papel comercial importante na Fomenta, de trazer projetos novos, de renovações, é de que também não adianta a gente trabalhar apenas com as empresas que são referência. Referência em ESG, referência com selo, XPTO e etc., selo sustentabilidade,
Porque se a gente quer fazer uma mudança de fato, eu preciso pegar quem são essas organizações que não estão olhando para isso ou que não estão colocando energia nisso e tentar mudar a mentalidade de quem está tomando a decisão ali. Então, é um lugar bem cinzento, na verdade, porque tem os limites do que a gente não abre mão, dos nossos valores, do que a gente acredita, que quando passam ele, eu vou falar, não faz sentido a gente seguir, não faz sentido trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, a gente também não quer só trabalhar com as organizações que são referências, porque a mudança precisa acontecer nessas grandes empresas, por exemplo, que não tem nada para ir de ESG ainda, não está olhando para a sustentabilidade como algo importante dentro do negócio, não está entendendo o impacto que a empresa gera no entorno onde ela está inserida. Então, a gente tenta buscar isso, mas tem muitas vezes esse feeling, esse sentimento de que quem está tomando a decisão, de quem está trazendo isso para a gente decidir. E eu dou um exemplo e aí deve ter cliente meu ouvindo, até parceiro, mas acho que eles vão entender isso num bom tom. Eu falo sempre para o pessoal na Fomenta, eu falo, gente, se a gente for investigar qualquer empresa que a gente trabalha, qualquer organização, a gente vai achar uma coisa. Porque, primeiro, a ação de um indivíduo dentro da empresa não significa que a empresa tem uma postura como essa. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que tem mais de 10 mil funcionários. E aí, se um diretor, ou uma liderança, ou mesmo alguém tomou uma atitude em nome da empresa, eu também não posso julgar um grupo de 10 mil pessoas como aquela empresa errada, aquela empresa só faz coisa errada. A gente tem tido aí vários escândalos no Brasil mesmo sobre decisões da liderança, sobre questões financeiras, fraudes contábeis. E aí a gente vai olhar para a empresa, tem lá um grupo de 5, 6 pessoas que tomaram a decisão, mas tem gente que está na loja, na ponta, trabalhando lá, né, nessa empresa. Então, também eu acho que não é colocar essas empresas dentro da cruz e falar, gente, acabou, manda todo mundo embora. Então, é um tema bem delicado, e a gente tenta olhar muito caso a caso. Assim. A gente não tem uma regra, uma heurística de se fez isso, a gente não trabalha. A gente analisa um pouco do histórico, contexto. Às vezes eu erro nesse meu sentimento, então parece que não tinha nada, mas depois, durante esse primeiro projeto, a gente começa a perceber que o número é muito mais importante que o impacto. Eu tento mudar um pouco. Olha, gente, vamos olhar isso aqui, vamos pensar isso aqui. Estou tentando, isso não está rolando, vai chegar no momento, talvez, que a gente encerre e falar, acho que não faz mais sentido, procurem outro parceiro para trabalhar, como a gente já fez no passado. Mas é um tema super complexo, porque são muitas variáveis envolvidas, e às vezes eu vejo algumas pessoas tentando criar trabalho ou não trabalho com essa organização. E aí o Rodrigo não gosta, porque a causa do Rodrigo é essa e eu não concordo com essa prática. Mas os meus valores são diferentes do seu, por exemplo, de quem está nos ouvindo, e os meus valores são diferentes da Fomenta, porque a Fomenta, enquanto organização, ela tem os próprios valores também. Então, fazer essa separação muitas vezes é difícil, e aí, para mim, é caso a caso, é uma análise e a partir da conversa para a gente tomar uma decisão de forma conjunta. E recentemente a Fomenta completou 8 anos, correto? E aí vocês veem como vários outros players durante a pandemia cresceram bastante. Quais têm sido as principais dores de crescimento? Aí você citou algumas, mas aquelas que você queira destacar aí na sua cadeira. A gente acabou conseguindo crescer na pandemia, a gente teve que mudar todo o nosso modelo para 100% remoto, e hoje eu diria que 85%, 80% do que a gente faz ainda é 100% remoto, então isso permitiu dar uma escala e, ao mesmo tempo, aumentar o retorno do investimento, já que ficou mais barato a gente gerar mais impacto, já que o custo de logística, outras coisas não tem mais, e a gente conseguiu manter o resultado. Só que junto disso, desse crescimento, veio, primeiro, uma dificuldade de padronização de trabalho. Então, antes, quando éramos 5, 6 pessoas, aí eu ouço de alguns parceiros nossos, mas quando era fulano que tocava esse projeto, era assim, e agora mudou a pessoa. E não tem como eu manter, por exemplo, a pessoa para sempre na Fomenta. E eu espero que as pessoas possam trabalhar em outros lugares, né? Eu acho que faz parte natural do processo. Então, ainda há uma referência ao antigo, algumas pessoas que ficaram no passado e que nunca mais
a gente talvez vai fazer da mesma forma como fez ou da forma como aquela pessoa fazia. Então, essa padronização do trabalho ela é super complexa porque, ao mesmo tempo que a gente tem um produto que a gente tenta padronizar, cada projeto que a gente faz, cada programa de aceleração, cada programa de voluntariado tem suas customizações para atender desafios particulares de uma causa, determinada causa, para atender uma determinada necessidade de um cliente que é diferente de outro. Então, a gente acaba entrando nesse lugar da padronização, acho que é um dos principais. Junto disso, e aí a autogestão e essa adoção de práticas, ela tem um motivo, não é só porque, que legal, vamos experimentar aqui na Fomenta, li o livro do Lalu, que eu estava comentando, e agora vamos experimentar. Ela também vem com o crescimento vem com uma burocratização das coisas. Porque antes, quando eu entrei lá na Fomenta, que éramos 5, deu um problema, precisa resolver algo, a gente estava numa salinha de cowork, todo mundo junto. Todo mundo vira para o meio e a gente conversava e resolvia. Agora, numa organização de mais de 30 pessoas, se a gente toma uma decisão, como essa comunicação ela chega para todo mundo, como ela chega, como ela é entendida, e aí a gente começa a criar alguns mecanismos para evitar falhas, já dada essa comunicação. Então, cria-se processos, cria-se processos de aprovação. Então, naturalmente, uma organização que era muito rápida quando era pequena, ela vai ficando mais lenta conforme ela cresce, dado esses processos, dado também aquela padronização que eu estava comentando. Porque se o cliente espera uma padronização do trabalho, eu preciso criar mecanismos para padronizar o trabalho. Isso gera burocracia. Então, é sempre aquela equação de o quanto a burocracia está ajudando a gente padronizar a entrega, porque se você compra uma Coca-Cola, por exemplo, você não espera que cada vez que você compra uma garrafa de Coca-Cola, o sabor seja diferente. É a mesma coisa quando a gente está entregando um programa de aceleração, né? E então, para mim, são as duas coisas que eu estou sempre analisando e pesando sobre como lidar com isso dentro do crescimento. Manter uma certa autonomia, agilidade, porque isso sempre foi um diferencial para a gente, essa velocidade de a gente inovar, perceber o que está acontecendo, ao mesmo tempo de a gente conseguir manter uma padronização, formar novas pessoas para conseguir entregar os produtos. Então, são as duas coisas que eu estou sempre olhando assim e não tenho respostas também de como lidar com isso. É sempre olhando e entendendo dentro do contexto e do momento. Preciso mudar. Não é fácil o perigo passar. Sua cegueira mais e mais me complica. Se sua voz invade mais que uma. Você acha que uma outra dor é as lideranças da organização que crescem se tornam mais inacessíveis? Olha, olhando outros casos de organizações que eu acompanho, sim, porque a demanda aumenta. Para mim, hoje, por exemplo, para alguém externo falar comigo é muito mais difícil de quando eu não estava nessa posição. Até porque a minha luta diariamente com a minha agenda. Eu recebo antes, o que eu recebia um pedido para tomar um café por mês, hoje eu recebo mensagem no LinkedIn, alguém mandando e-mail, 3, 4 numa semana. Se eu for aceitar todos, eu não vou conseguir parar para fazer meu trabalho e fazer o papel dentro da Fomenta. Então, alguns requisitos, alguns pedidos, eles acabam surgindo mais. E aí a gente tem tentado descentralizar essas coisas, essas funções da minha figura, para que outras lideranças também possam dar um espaço e trabalhar com o time. Então, não precisa ser só o Rodrigo olhando para pessoas. Tem outras pessoas dentro do time que também pode olhar, pode fazer 1-a-1, pode trocar ideia. Então, a gente está distribuindo mais isso para que eu também tenha mais tempo para tomar esses cafés com o próprio time, mas que outras pessoas também ocupem. Mas esse é um desafio, sim, e eu lembro quando eu trabalhava com inovação no setor elétrico, que o gerente da minha área ele falava, Rodrigo, eu recebo mais de 100 e-mails por dia, porque todo mundo me coloca em cópia dentro dessa empresa. O cliente me coloca em cópia porque quer que eu veja, e eu tenho 100 e-mails. Então, se você mandou e-mail que é importante, eu não respondi, muitas vezes não é porque eu esqueci, ou às vezes eu nem vi dentro daquele mar de 100 e-mails, eu apaguei errado, passei rápido, abri o e-mail e esqueci de responder. Então, isso também acaba acontecendo. Eu tento manter minha organização do e-mail, e também a Fomenta não é uma organização grande ainda, mas eu acho que é bem complexo quando, por exemplo, você é copiado em tudo e essa quantidade de pedidos e informações que chegam, né? Então, eu acho que é natural essa acessibilidade ela diminuir,
Mas eu acho que tem gente também que usa disso como um escudo de, não, vou me fechar aqui também, agora eu estou em outro lugar, não falo mais com fulano, porque esse fulano está numa organização que não é no nível que eu quero conversar também. Então eu tento deixar espaços, né? Eu sempre converso com gente que está empreendendo algum negócio de impacto, algum projeto social, principalmente jovens. Eu sempre deixo, por exemplo, espaço na minha agenda de quem quer bater um papo, manda mensagem no LinkedIn para poder trocar uma ideia, compartilhar minha experiência, porque eu acho que também isso é parte do meu impacto. Isso também é parte do meu lugar de inspirar, de mostrar como foi minha trajetória para outras pessoas, que talvez eu consiga trazer mais pessoas para trabalhar no terceiro setor, para trabalhar no setor 2,5, e alimentar todo esse setor e toda essa mudança que a gente quer fazer. Antes de eu ir para o merchan final, me ocorre te perguntar, embora óbvio a questão, mas é que para quem está ouvindo, eu acho que pode ser interessante. Por que a opção de focar em pequenas e médias ONGs? A questão das pequenas e médias ONGs é que quando a gente olha para o contexto do terceiro setor, organizações maiores elas têm uma estrutura maior, então de pessoas, por exemplo, e mais recurso que permite essas organizações contratar consultorias, pagar um MBA para o funcionário para ele se desenvolver, colocar em programas de liderança, ou mesmo fazer programas internos. A gente tem programas, organizações corporativas com seus 1.500 funcionários no Brasil, por exemplo, de ONGs, que elas fazem programas internos de formação de liderança para 30 pessoas e contrata os melhores facilitadores, a melhor consultoria que existe no Brasil ou mesmo no mundo. E aí, quando a gente olha para as pequenas e médias ONGs, que têm uma estrutura enxuta, poucos funcionários, não sobra muitas vezes dinheiro para ela poder se desenvolver, porque o dinheiro que entra, ela vai acabar priorizando colocar no impacto, porque tem gente passando fome, tem criança precisando de um lugar para ficar numa creche para a mãe poder trabalhar. Então, o desenvolvimento, a formação da liderança, a formação de capacidades, acaba não sendo a prioridade. Então, conseguir fechar um mecanismo que hoje a gente conseguiu encontrar de ter financiadores, então empresas, institutos e fundações que pagam essa conta e a organização conseguir pagar de forma gratuita, a gente acaba dando acesso a pessoas e organizações que talvez nunca acessariam alguns tipos de conhecimento que estão concentrados nesses cursos e formações. E aí a gente tem casos, por exemplo, nos programas de gente analfabeta que participa do programa, gente do interior do sertão, que participa do programa conectado com o celular, e gente que talvez nunca vá para uma FGV ou qualquer outra pós, ou nunca vai ter dinheiro para acessar esses lugares. A gente está conseguindo pegar grande parte desse insumo e conhecimento que estão concentrados nesses lugares e disseminar ele para que mais pessoas consigam acessar, entendendo que a educação é uma chave importante para essa mudança que a gente quer ver. Perfeito, fantástico, Rodrigo. Acho que ficou bem claro. E também, para quem está ouvindo, fica claro o desafio por trás dessa escolha, digamos, política, ideológica, de nichar nesse segmento, que é bem grande, hein? Pequenas e médias ONGs é gigantesco. Então, muito legal. Acho que é legal a gente falar sobre isso para as pessoas um pouco refletirem. Rodrigo, bom, estamos com o tempo fechando aqui. Queria te convidar a trazer o merchan final para os desavisados que não conhecem a Fomenta e também mais alguma dica que você queira trazer. O palco é seu aqui. Maravilha, Fábio. Deixar como dica aqui para quem é de ONG, tá no desafio de empreender, de fazer a gestão dessa organização, acompanhar a Fomenta nas redes sociais, a Fomenta com PH. A gente tem vários programas sendo lançados e para serem lançados de formação, de aceleração, de voluntariado. Então, quem está buscando aí desenvolver a organização pode ser uma oportunidade super legal. E os programas são sempre gratuitos. Então, mais ainda um motivo para se engajar e participar. Portal do Impacto, que eu comentei no começo sobre o que a Fomenta faz. Para quem não conseguiu participar de um programa, porque as vagas são limitadas, infelizmente, a gente tem uma limitação de recurso, o portal a gente consegue colocar ali grande parte dos conteúdos que a gente tem desenvolvido e gerado de conhecimento ali com as organizações. Então, se você não conseguir entrar num programa, o Portal do Impacto é um caminho bem legal, lá tem artigo, webinar, e-book, podcast, inclusive eu e o Fábio já gravamos coisa lá também, super legal para vocês acompanharem.
E aí, por último, sei que já tem um tempinho que a gente gravou, Fábio, mas acho que os 3 episódios que a gente gravou do Papo do Impacto são bem legais. Então, para quem depois quiser ouvir, é só procurar no Spotify ou qualquer outro agregador, Podcast do Impacto, e lá vai ter uma série que eu e Fábio gravamos, 3 episódios discutindo sobre alguns temas, como trabalhar no terceiro setor, ONGs vão virar negócio de impacto. São temas, eu acho, que ainda continuam bem relevantes e que ainda precisam ser discutidos mais. Então, deixo aí a recomendação para vocês aí acompanharem. E agradeço também aí a oportunidade de estar aqui compartilhando esse papo. Dessa vez, do outro lado, geralmente eu conduzo a conversa com o Fábio no lugar de anfitrião. Então, foi legal também estar do outro lado hoje como entrevistador. Pô, Rodrigo, obrigado. E tudo que essas dicas aí, todos os links na descrição do episódio aí. Valeu demais, Rodrigo. Obrigado, viu, cara? Abraço. Abraço para todo mundo, até mais. Estou calado. Você quando queira, mas me obriga. Calando sua boca.